vereador das trevas. Voltamos, Conexão Popular. Eu vou até deixar o Luiz começar o bloco mesmo. Vou ver se ele vai tocar nesse assunto que a gente está falando em off. Não, até no intervalo está discussão aqui. Vereador Jefferson Campos, eu acho que ainda é tempo, a gente... esse programa vai ao ar ao final de semana, mas dá tempo. Temos uma audiência muito importante agora, dia 29. Eu queria que o senhor explicasse o dia, a hora, tudo que vai ser, o porquê que o senhor está fazendo essa audiência da transposição do Rio Paraíba do Sul. Perfeito, Luiz. É uma audiência de grande importância, né? Isso começou no mandato passado, foi criada uma frente parlamentar em defesa do Rio Paraíba do Sul. Eu, em Taubaté, sou representante, e a vereadora Renata Paiva, de São José dos Campos, e a vereadora Rosa Gaspar, de Jacareí, e com essa proposta do governador, né, de tirar a água do Jaguari e levar para o sistema Cantareira. O Jaguari é uma das represas que abastece o Rio Paraíba, são 4, né? E é uma discussão que não está sendo feita com a sociedade civil organizada do Vale do Paraíba, com as ONGs. Né? O Rio Paraíba já faz a sua contrapartida para o Rio de Janeiro, através do Rio Gandu, né? São 190 mil metros, 190 mil metros por segundo é retirado do Rio Paraíba, que vai para o Rio de Janeiro, tá certo? Nós temos que discutir a revitalização do Rio Paraíba, né? E nós temos dados aí que os 4 reservatórios, Funil, Santa Isabel, Paraibuna e Jaguari, estão com 40% de sua capacidade. Nós podemos aí chegar até o final do ano com 2% da capacidade desses reservatórios que abastecem o Rio Paraíba. Então, a nossa discussão passa por aí, né? Na Grande São Paulo, são 6 sistemas, são 6 reservatórios que abastecem a região metropolitana. E o Cantareira é que apresenta o déficit hídrico. Por que retirar aqui, então, do Jaguari? Por que não tirou o exemplo, acho que é o Alto Cutia, o Alto Tietê, que está com nível satisfatório de água? Então, a discussão passa nesse sentido. Então, convidar todos aí, né, todo mundo presente, vereador, a população que está assistindo, dia 29, das 9 à 1 da tarde, aqui na Câmara de Taubaté. É um ciclo de audiência, teve em São José, teve no estado do Rio, Minas Gerais, está tendo hoje, né, 21, 22, 23 no ITA. E dia 3 de junho nós iremos para a Assembleia levar esse posicionamento da frente. E nós somos contrário a essa transposição do Rio Paraíba, em virtude que a discussão tem que ser outra, ser pela recuperação, e a proposta do governo está sendo de cima para baixo. O vereador quer comentar a respeito disso? Eu vejo mais uma pegadinha do Alckmin para o Vale do Paraíba, né? Mais um presente dele para o Vale do Paraíba. O vereador Jefferson, parabéns pela discussão. De Brego? Né? O presente do Alckmin para o Vale do Paraíba, para Taubaté, para a região de Taubaté, do Vale do Paraíba, sempre é presídio, né? E essas pegadinhas que o governo do PSDB consegue fazer para o povo da onde ele saiu. Porque o Alckmin foi escolhido, ele foi forjado dentro do grupo daqui do Vale do Paraíba para ser governador do estado de São Paulo. E faz uma decisão dessa de cima para baixo, achando que a gente tem que engolir. Vereador Jefferson, parabéns. Acho que todos os vereadores e as pessoas que estão envolvidas com isso, é defender um patrimônio que é nosso. Com certeza. Né? Defender um patrimônio que nós fizemos a nossa parte. Por exemplo, existe hoje, o Vale do Paraíba foi a primeira região onde se cobra para retirar água do Rio Paraíba. E esse recurso é aplicado nos projetos no Vale do Paraíba. Então, eu vejo a iniciativa do senhor, de Vossa Excelência e das várias câmaras do nosso Vale, respeitando. Alckmin, você tem que respeitar os moradores daqui. Não é trazer uma informação, uma decisão de cima para baixo. Então, as pessoas vão se posicionar mesmo. Então, tem o nosso apoio, eu acho que isso é incabível. Chega de pegadinha, e essas pegadinhas não cabem mais para a nossa região, né? Eu acho que, antes de falar disso, cadê nossos investimentos? Cadê investimentos para a nossa cidade? Então, acho que são essas situações que não pode. O vereador Jeff falou com muita propriedade. Existe hoje uma outra reserva que pode ser retirada. Por que ele quer pegar daqui? Porque a gente está engolindo isso muito fácil, porque ele já fez isso com os presídios, quer fazer isso agora com o Rio Paraíba. Vereador, parabéns. Eu acho que a gente tem por obrigação em defender o que é nosso. Vereador. Não, quero agradecer as palavras do vereador Douglas Carbone e convocar todos, né, para participar da audiência quinta-feira. Muito bem. Trazer para a administração municipal um pouco. O senhor fez uma solicitação da construção de um parque linear lá na região do Parque São Luís, e as obras estão previstas para iniciar em junho.
Vai acontecer isso, vereador? Eu conversei com o prefeito. E o que seria esse complexo também? Na verdade, lá tá programado um PEV. A região do Parque São Luís está cansada de um lixão que tem lá há muitos anos, ninguém aguenta mais. Eu vou fazer um bolo e vou levar lá para cantar parabéns. Porque há muitos anos, está fazendo mais de 15 anos. Então, poxa vida, está passando, né? Vamos cantar um parabéns lá. E o prefeito Ortiz se comprometeu com a população lá e se comprometeu até no orçamento em fazer isso. Acho que foi o único governo que realmente olhou para aquela região para resolver o problema. E o Alexandre Magno tem deixado aquela região muito limpa, porque, infelizmente, o despejo de lixo naquela região é muito grande. E, por esse ano, eles estão limpando bastante. E dentro do programa, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, que é o Alexandre Simpson, que nós levamos o Alexandre Simpson lá, levamos o Alexandre Ferri lá, o Alexandre Magno, levamos as fotos da região e o prefeito falou, olha, não, nós vamos fazer um parque linear e vamos fazer o PEV para aquela região. Né? Agora vai, vereador? Eu acredito que agora vai. Eu tô com fé em Deus e o prefeito sabe disso, que a população está pedindo muito isso. Não sou eu que peço, mas sim a população. E o prefeito vai atender aquela população. Prefeito, o processo licitatório é muito complicado. A gente sabe que o processo de licitação e de compras entra com recurso e tudo mais, mas o prefeito se comprometeu com a população do Parque São Luís e eu acho que até o final do ano nós vamos entregar isso para a população. O prefeito deve entregar isso para a população do Parque São Luís, que merece ser respeitado. Ninguém merece sair na porta da sua casa, você paga os seus impostos e vê lá os lixos despejados na porta da sua casa. Isso é incabível. Aí dá foco de dengue. E dá foco de dengue. Parabéns, vereador, isso aí. Teve melhoria a coleta de lixo na cidade de Taubaté, na avaliação dos senhores? Teve. E foi um problema seríssimo. Problemaço. Atrás, Problemaço. Né? Eu me lembro, teve uma época, em pleno janeiro, acho que não tinha empresa, uma mobilização. Época de Natal, de Carnaval. Né? Agora vai ter essa PPP, o governo vai fazer aí. Eu entendo nessa questão da coleta aí, você não houve mais crítica não, deu uma minimizada legal. O senhor vê assim também, vereador? Eu vejo, logo no início, o governo teve um problema, né? O governo teve um problema com a empresa, mas depois o Alexandre Magno conseguiu sanar esse problema. Eu acredito que, agora o vereador falou com muita propriedade, essa PPP que vai ser feita aí, que a gente tem que ficar de olho, porque é R$1 bilhão, é muito dinheiro. Eu espero que a coleta seletiva aconteça na nossa cidade, né, vereador? Com certeza. Não, eu acho que dinheiro lixo é dinheiro. Isso. E é incabível uma cidade do Porto de Taubaté não fazer aí, pelo menos 20% de reciclagem, sendo que a gente tem tantos coletores na nossa cidade, né? Recicladores na nossa cidade, e poderia estar dando emprego e renda para essas pessoas. Eu espero que esteja na programação da Secretaria de Meio Ambiente, que eu acho que o Alexandre Simpson é uma pessoa muito atenta nisso, e deve acontecer. Eu acho que melhorou bastante essa questão da captação do lixo. E dos recicladores, eu quero citar um aqui que para mim é um exemplo, deveria ganhar um prêmio da Câmara. Oswaldo Pneu. Oswaldo ele tem um ecoponto, né? Ele recolhe pneu em Taubaté, acho, com mais de 20, 25 anos, iniciativa própria, né? Então, assim, gente assim já tem iniciativa, entendeu? A irmã dele também trabalha com isso e acaba contribuindo com o meio ambiente. Então, deixar um abraço para o Oswaldo aí, que assiste TV Câmara, e saudar aí pela sua dedicação aí, né, que ele faz essa coleta de pneus de Taubaté na região. Inclusive, só para acrescentar aqui, inclusive, nós estamos colocando dentro mandei um anteprojeto para o prefeito, essa questão da reciclagem, a questão da proteção do meio ambiente é tão importante, vereador, o senhor é do Partido Verde. Nós fizemos um anteprojeto, mandamos para o prefeito, por exemplo, a planta genérica a gente tem que discutir, mas tem que se discutir as pessoas que fazem captação da água de chuva. Então, essas pessoas que fazem a reciclagem na nossa cidade, como o senhor falou, tem que ganhar um prêmio, porque elas estão defendendo um patrimônio que é nosso, que é o planeta. Então, elas estão fazendo a nossa obrigação. Sim. Então, muitas vezes não são reconhecidas o trabalho. Nós mandamos um anteprojeto para o prefeito municipal para que valorize quem faz a captação de água de chuva, quem faz, na verdade, tem aquecedores solares, para que possa ter um desconto no CPTU. Vamos discutir planta genérica? Vamos, mas vamos discutir também as pessoas que já fazem o seu papel ambiental na nossa cidade, que elas também, dentro do IPTU, possam ter um desconto. Alguém deu uma ideia, não sei nem se foi o senhor, do IPTU sustentável. É do senhor a ideia ou não? Sustentável. Ecológico. Eu entrei com o Verde, o Dila respondeu,
né, quando você fez o seu, eu achei legal, porque reforça essa discussão. A planta genérica passa por aí. Passa por aí. Na época era IPTU verde. E aí ela falou que, né, que estaria, porque tem renúncia de receita, a gente sabe tudo isso aí. Mas a discussão não é somente isso. É discussão assim, vamos discutir planta genérica, a gente tem que discutir, votar, fazer uma discussão com a sociedade. Mas incluindo essa discussão a questão do IPTU verde, é fundamental. É valorizar quem já contribui. Mais alguma coisa, Luiz? Eu gosto de fazer uma pergunta sempre, principalmente quando tem vereadores da oposição à situação, sobre a avaliação da administração municipal, né? Mas parece que hoje temos 2 da base aliada. Mesmo assim, eu vou perguntar... da situação, vereador Douglas? Eu já deixei para o prefeito muito claro que a minha posição é independente. O Jefferson da situação? Não. Tem banana comendo macaco. Não, eu estou brincando. Depois que o Douglas falar, eu falo. Deixa o Douglas falar. Eu já deixei muito claro para o prefeito em várias reuniões, fui forjado no grupo do Júnior. O Júnior, o prefeito que mais acreditou, não era nada, o prefeito acreditou em mim como vereador, disse a ele que eu tenho as minhas posições, voto quando é a favor da população, quando é contra, a gente tem que colocar nossas posições, até porque nós estudamos muito para chegar onde nós chegamos, trabalhamos muito. Só não disse que eu vou dizer amém a tudo que ele fizer, porque isso eu não concordo. O vereador Jefferson também tem essa posição, tenho certeza disso, defendendo a população de Taubaté. E eu me sinto muito confortável em dizer, porque eu já falei para o prefeito, a minha independência. Eu sou da bancada do povo de Taubaté, não da bancada do prefeito de Taubaté. O prefeito tem as suas particularidades. O ano passado mesmo, do jeito que estava a aumento de IPTU, não dava para votar. Agora, com uma discussão maior, com um tempo maior para se discutir, para se colaborar com o projeto, nós temos certeza que vai passar a planta genérica aqui na Câmara. Vereador, mas eu queria perguntar, e só pode até completar, depois ele responde. Você chamou ele de situacionista, ele está querendo responder. Não, só para ele terminar. Rapidamente, porque os pontos positivos e negativos, dá para citar pontos positivos e negativos? Do mandato ou do prefeito? Do prefeito. Eu falei isso para ele semana passada. Prefeito, eu conheci um Júnior, o maior articulador político que eu posso, assim, que eu acho que eu já conheci na minha vida. Porque o padre estava com a eleição ganha, vamos ser muito sinceros. O padre tinha um grupo muito forte, o nome era muito forte, e como continua forte, porque o padre com certeza vai ser reeleito aí deputado estadual. E o Júnior conseguiu fazer um trabalho de pré-campanha, conversando com as bases, conversando com as pessoas. Quando eu vi o prefeito entrar, quando ele ganhou aí quase com 100 mil votos, aquele Júnior que eu vi na pré-campanha, parece que morreu. Eu falei isso para ele semana passada. Falei, prefeito, parece que você não dialoga mais, parece que você não senta mais. Eu, na pré-campanha, na verdade, 2 anos antes, eu acho que eu tomei café com o candidato, pré-candidato a prefeito, mais de 30 vezes. E eu não consigo agenda com o prefeito para decidir algumas coisas importantes para a região onde eu moro, quer dizer, para a população de Taubaté. E isso é muito ruim, essa relação. E falta, sim, uma pessoa para fazer esse caminho entre a Câmara e os vereadores. Porque existem situações, por exemplo, hoje, com todo respeito ao vereador João Vidal, mas hoje a gente não tem liderança. Né? As pessoas, a figura do líder do governo é realmente para fazer o diálogo entre a Câmara Municipal e o governo municipal. E eu não consigo ver isso. E falei isso para o prefeito. Falei, prefeito, semana passada, prefeito, eu acho que você tem que chamar as pessoas para conversar, para dialogar, marcar reunião no gabinete, conversar essa situação, porque você fez uma pré-campanha, né, como pré-candidato muito bem, tanto que teve a maioria dos partidos com ele, e agora como prefeito apanha da base. Quer dizer, eu não entendo isso. Houve críticas da base, então eu acho que falta esse diálogo. Por exemplo, tivemos um exemplo claro disso quando se acorda no gabinete do prefeito que se sancionará um projeto, a Câmara vota, aprova e ele veta, tem alguma coisa errada com relação à base e o próprio prefeito, que é o líder, né? Eu não estava nessa reunião quando foi acordado, né, essa situação. Né? Eu já passei por uma situação do prefeito falar uma coisa, eu acho que nós estávamos em 16 vereadores nesse dia, e 2 semanas depois saiu uma matéria no jornal contrário àquilo que a gente ouviu do prefeito. Então, falta uma assessoria para falar, prefeito, você falou isso na reunião, mantenha a palavra. Eu acho que uma coisa que eu aprendi aqui na Câmara e aprendi ao longo, na verdade não na Câmara, ao longo da minha vida, mas aqui eu afirmo mais ainda. Se você deu a palavra, o ano passado eu tive uma pressão imensa
da mesa da Câmara em assinar um projeto com a vereadora Graça. Não assinei, mantive a minha palavra, apanhei bastante por causa disso, foi jogado na mídia o nome da gente e mantive a minha palavra. Acho que quando você dá a palavra, você tem um compromisso com as suas bases. E eu acho que é isso que é importante. O prefeito deu palavra, tem que dar a palavra. Bom, agora, o vereador Jefferson. O vereador Jefferson, a gente tem um relacionamento já de 3 mandatos, a gente tem liberdade, brinca às vezes. Mas quando eu falei base aliada, eu estava brincando com ele, no sentido, quando eu falei base aliada, porque foi quando ele tratou, quando ele respondeu a pergunta dele. Quer dizer, ele acredita nos dados oficiais, por isso que eu brinquei com ele, que é da base aliada. Quer dizer, acreditar nos dados oficiais dá a impressão que é da base aliada. Nesse sentido que eu brinquei com o senhor. Não, mas qual a avaliação que o senhor faz do governo? Pontos positivos, pontos negativos? E o senhor é da base aliada? Se tiver projeto bom para Taubaté, tá certo? Que vai melhorar a vida do taubatiano, vai melhorar a saúde, educação, aí pode me chamar de base aliada, o vereador taubatiano. Agora, se tiver denúncia de corrupção, de maracutaia, de desvio, de obra não feita, aí pode chamar de oposição. Nosso papel nós estamos fiscalizando. É simples assim. Então, o meu posicionamento é nessa linha. O que for bom para Taubaté, o prefeito vai contar com o nosso apoio. Quando o mandato também passado tinha, quando o prefeito tinha projeto bom, ele votava favoravelmente. Agora, quando você suspeitava de alguma irregularidade, e é o papel nosso, você vai lá e denuncia. Em relação à dengue, os dados são dados oficiais. Então, por isso, eu não acredito que, por exemplo, a doutora Estela Zona, pela carreira que ela tem, o Zé Antônio, iria mentir, ia falsificar. Não. Aí dá até demissão. Você entendeu? Assim, os dados são oficiais. Quando vê uma SUSEM falar, olha, a prefeitura cumpre as suas obrigações, as diretrizes, então é nesse sentido. Eu vejo que passa por aí, né? A gente está nesse... Nosso posicionamento é claro nesse sentido. E vejo que o governo, né, aqui está faltando apenas essa articulação mesmo de... Porque, vereador, se eu me permite aí, ele está fazendo creches, né? Várias ruas sendo asfaltadas na cidade, tem feito um trabalho realmente da limpeza pública, que há muito tempo faltava na cidade. Eu vejo o prefeito muito empenhado realmente em resolver o problema, por exemplo, falando novamente da creche. O prefeito está inaugurando várias creches, tem uma programação de entregar. Eu fui ver as casas populares sendo construídas no São Gonçalo, na Quinta das Frutas. Casas excelentes, né? São casas que já vão vir com piso, vão vir com laje, quer dizer, está fazendo vários convênios que o governo federal e estadual vai entregar agora no Barreiro 474 apartamentos, através do programa Minha Casa Minha Vida e Casa Paulista, 1.800 apartamentos, 800 só para funcionário público. Então, eu acho que o prefeito está fazendo um trabalho. Eu volto a falar, acho que falta realmente alguém para fazer essa ponte de diálogo com a Câmara. Eu acho que esse é o grande mal de administração, porque o Peixoto também não tinha essa pessoa, né? Tinha sim. Quem era a grande cabeça articuladora do governo Peixoto, meu Deus? Mas só finalizar a minha linha de raciocínio. Então, eu vejo nesse sentido. Evidentemente, algumas coisas tem que o governo dar uma articulada a parar algumas situações. Por exemplo, tivemos um veto aí de uma lei minha, do Digão, dos taxistas. Acredito eu que assim, e nós sentamos com o prefeito, não, tudo bem. Acho que onde foi para o jurídico, eu vejo assim, chegou o projeto do vereador do jurídico, falou com o prefeito, liga lá, como é o caminhamento. Então, assim, acaba tendo uma rusga que não deveria ter, né? Acho que o problema é os ruídos. Teve que avançar aí na questão do funcionário público, né? Tem a questão do reajuste salarial, discutir como vai ser essa questão. Database mais. A questão eu nem falo mais creche, educação, Escola Municipal de Educação Infantil. Esse convênio que a prefeitura fez com a Unital, eu tenho falado o seguinte, né? É uma grande evolução em Taubaté, pela expertise que a Unital tem. Porque daqui a um tempo, o que vai acontecer, Luiz, Douglas, o Carbone, que está nos vendo aí? A mãe, o pai, que tiver o filho nessa escola municipal de educação infantil, vai falar o seguinte: meu filho estuda na Unital. Entendeu? E a expertise que a Unital tem, né, com certeza vai dar a educação, os projetos. Então, essa aí foi uma grande sacada do prefeito, com o atual reitor, esses convênios, valorizar essa autarquia. Então, eu salto isso como dado positivo. Então, daqui a um tempo, tem 78 creches que serão administradas pela Unital. Em outras palavras, assim, o prefeito fez um convênio com a Grife Unital, que tem essa expertise em educação. E quem que vai sair ganhando? O aluno que estiver lá. Agora, a questão do 30 horas, demanda nossa,
Então, nós vamos ter que caminhar essa questão com o prefeito, para os enfermeiros, discutir essa questão do reajuste salarial, né? Então, assim, fazer essa ampla discussão da planta genética. E esses ruídos, eu acho que o prefeito aí tem que ter um articulador ou alguém, se não tem mais esses ruídos, senão fica ruim até para o processo dentro da Câmara aí. Acho que, e está no caminho certo. O pessoal fala da saúde, né? Tá. Segunda-feira, vocês viram o que aconteceu no regional? Questão da catarata, nasceu no jornal aí, de grande repercussão, aí, mais de 5 horas. Então, assim, a questão da saúde, ela tá complicada no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E tem que saudar aqui o João Hebran, tá certo? Eu acredito que ele está fazendo aquilo dentro do projeto do governo, Dentro do projeto do governo, Luiz. Tá certo? É só não. Entendeu? Dentro do projeto do Pela governo. primeira vez eu ouço um vereador defender o João Hebran. Não, com só certeza. Isso. Mas a Tá saúde certo? é um problema realmente a saúde no Brasil. é um problema nacional. Mas assim, qual que eram as críticas que tinha no passado? Tá certo? Então, aqui, vamos ver o que está sendo, o que arrumou, o que precisa arrumar mais. Segunda-feira eu vi, no regional lá, questão de catarata. Mais de 5, é culpa lá do diretor regional? Não é, o sistema do Brasil, foi feita uma pesquisa, só para finalizar, o setor público investe mais que o setor privado. Né? Então é gestão. Não, o setor público no país privado é 53%. Convênios, entendeu, Miguel? Então, assim, a questão da gestão no geral. O pessoal fala assim, mais médico. O mundo não é mais médico, é mais medicina. O Douglas é da área, sabe melhor do que eu. Não é questão, mais vaga de medicina. Não é só mais médico. No Brasil é mais medicina no conceito amplo. Então, eu vejo assim, acredito eu que algumas coisas pontuais temos que apontar sim. Acredito eu que o prefeito vai arrumar essa articulação, mas no conjunto da obra está avançando. A gente sente isso na rua. Sim. Ontem, SVO, quem foi na inauguração ontem lá, era uma demanda, entendeu? E foi uma grande... e aí saudar o vereador Goretti, o padre Afonso, mas assim, uma grande conquista para Taubaté, uma política pública nesse sentido. Da delegada... Vocês estão convidados para um próximo programa que a gente vai falar de... louco, Miguel. A gente nunca vem, Douglas. Quando vem, o pessoal tesoura, não é? Esse aqui sempre reclama que nunca vem. Aqui nós estamos vivendo um estado de exceção aqui, viu? Para mim, fala assim, só o Jefferson. Só o Jefferson. Aqui está no estado de exceção, pô. Só tem censores aqui. Vereador Douglas Carbone, obrigado pela presença. 30 segundos para as suas considerações finais. Quero dizer que continuamos com o compromisso de realmente defender os nossos animais, ser o representante aqui na Câmara em defender os nossos animais aqui na Câmara Municipal, na nossa cidade. Compromisso realmente de conseguir mais recursos para a Bolsa de Estudo, que acho que a oportunidade se faz com uma qualificação profissional. E, com certeza, nosso gabinete está aberto, está de portas abertas. Você que quer conversar conosco, falar conosco, né? Tem a oportunidade de vir aqui à Câmara, a gente também está fazendo trabalho nos bairros, e dizer que realmente a gente acredita que Taubaté tem jeito, vai dar certo. Eu vejo os vereadores dessa casa trabalhando incansavelmente para as coisas darem certo. Muitas vezes, até 9 horas da noite, estou vendo o próprio vereador Carlos Peixoto recebendo as pessoas que fazem crítica na internet. E semana passada o vereador ficou, na verdade, essa semana, até 10 horas da noite com uma pessoa, né? Espero que essa pessoa reconheça, porque não é fácil ser vereador, né? Mas a gente tem um compromisso com o povo acreditou na gente e com certeza nós vamos fazer aí um mandato esse ano muito bom. Obrigado, vereador Douglas Carbone, vereador Jefferson Campos. Mais uma vez, obrigado por participar conosco aqui do Conexão. Suas considerações. Seu Luiz, Miguel, Douglas, Manuel, né, toda a Mira TV Câmara aí, sempre agradeço a população por ter dado mais um mandato, né? E só lembrar, as denúncias que fizeram contra nós aí, no momento certo, eu vou dar todas as respostas, estamos caminhando bem. Mas estou muito feliz aí, com várias leis sendo colocadas, algumas demandas sendo atendidas, né? Algumas bandeiras, como 30 horas para os enfermeiros, estão voltando nessa discussão aí. A área para os instrutores da autoescola é um compromisso do governo de ter uma área específica para aula prática. O nosso projeto da questão da Comissão da Verdade, pronto para votação, agora a Procuradoria Municipal da Mulher. Enfim, contar com o nosso mandato popular, né, participativo, sempre escutando as pessoas, sempre fazendo discussão propositiva, né, sempre no campo das ideias. E só para finalizar, Luiz, Miguel, Douglas, né, quando eu falo do secretariado, Lola, João Hebran, quem nomeia é o prefeito, né? Então, assim, estão executando o projeto do governo que foi eleito. Então,
estão aí até hoje porque gostam da confiança do prefeito. Eu entendo que daqui a 4 anos aí, né, daqui a 2 anos vai acabar esse mandato aí, com certeza a saúde vai melhorar cada vez mais, a educação, né, o período integral, acho que é um grande avanço, a nossa lei número máximo está sendo cumprida, algumas escolas ainda não, mas até o final do mandato do atual prefeito vai ser cumprida. Enfim, agradecer a todo o taubateiro que votou na gente. Isso, para mim, o terceiro mandato, eu sempre falo, né, era o que eu disputei, e o terceiro eu coloco o mais importante para desmentir tudo aquilo que foi falado desse vereador e da família durante o processo eleitoral. E sempre falo que o tempo é o senhor da razão. Então, eu fico muito feliz, né, por estar aqui e no fórum, no momento certo, nós estaremos aí divulgando os resultados. Muito obrigado, conte conosco e até a próxima. Obrigado, vereador Jefferson Campos. Luiz Carlos Batista. Eu acho que secretários como a Loura e o João Hebran são importantes para o prefeito politicamente, porque aí legislativo, povo e imprensa esquece um pouco ele e fica criticando, focando nesses dois aí, né? Você tem uma desvia a atenção. Desvia a atenção. Mas que deve gozar da confiança do prefeito, você não teria tirado. Com certeza, não está ali não até agora. E a nomeação, por exemplo, do secretário de Saúde partiu mesmo do PV? Não, nada. Por que partiu do PV? Não, o PV, a única pasta que o PV tem foi a nomeação do secretário do Meio Ambiente, lá, o Simpson, né? Alexandre Simpson. A nomeação do João Hebran é da cota pessoal do prefeito. E reafirma. Da antiga secretária, da Aldineia. Também não teve ingerência do padre. E assim, e também... Não é o que dizem as notícias e outras fontes. Até onde eu sei, não foi indicação do padre. Tá? Até onde eu sei, não foi indicação do padre. E, independente de quem estiver lá, está cumprindo um projeto que a população apoiou. Essa que é a discussão. Essa que é a discussão. Então, eu acho que gosta do apoio do prefeito, senão o prefeito teria trocado. Então, é nesse sentido. Né? Acho que depois de 4 anos, vai acabar o governo, aí vai ter que avaliar. E, evidentemente, nas questões pontuais, nós vamos ter que se posicionar. Então, por isso que quando eu coloco, é nesse sentido. Para ele, você não dá tchau, só para mim, né? Você quer falar um pouco? Não. Muito bem, obrigado a todos que estão nos acompanhando. Vereador Douglas Carbone, vereador Jefferson Campos, Luiz Carlos Batista, Manuel, assessor do vereador Douglas, também o Igor. E, principalmente, agradecendo a sua audiência aqui na TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Até a próxima!